Olá! Hoje teremos o nosso segundo encontro acerca da história dos batistas e sua identidade, a sua doutrina. Eu convido você a recuperar um pouco daquilo que foi apresentado em nossa primeira aula e trazer você de volta à Inglaterra no século XVII. Thomas Hewes, que acabou sendo preso e morreu na prisão, um dos dois primeiros pastores batistas, escreveu ao rei Tiago I um documento que dizia o seguinte: o rei é um homem mortal e não Deus. Portanto, não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos para fazer leis e ordenanças para elas, para estas almas, e para colocar sobre elas senhores espirituais. Este pedido, claro, não foi respondido, e mesmo tendo sido estabelecida como igreja em 1612, nas proximidades de Londres, essa igreja batista sofreu duras perseguições. Depois de terem retornado da Holanda para a Inglaterra, na verdade, as reações àqueles que deixaram a religião do Estado, o anglicanismo, aumentaram, as reações tornaram-se até muito mais duras. Isso fez com que os batistas ingleses começassem a pensar numa nova possibilidade que veio tempos depois a se realizar, que foi a mudança para os Estados Unidos. É claro que os batistas permaneceram na Inglaterra trabalhando, mas um grupo decidiu dirigir-se à colônia, então a grande colônia inglesa chamada de Nova Inglaterra, que veio a ser aquilo que conhecemos como os Estados Unidos da América. Permita-me, nesse momento, compartilhar com você alguns elementos da identidade batista forjados nesse período em que há praticamente um século nós já tínhamos uma consolidação da fé evangélica ou protestante, e nós temos ondas no seio do protestantismo em busca da verdade revelada na palavra do Senhor. Os batistas são parte desses muitos grupos que são herdeiros da reforma, mas os batistas continuaram perseguindo o ideal de estudo contínuo das Escrituras e, em meio a esse estudo contínuo, buscaram corrigir aquilo que eles mesmos haviam praticado no início, a exemplo do batismo, não nos moldes bíblicos, porque no início os batistas passaram a batizar apenas aqueles que criam em Jesus adultos, mas ainda mantinham a aspersão, a continuidade no estudo da palavra de Deus, lendo a carta aos Colossenses, lendo a carta aos Romanos, o capítulo 2 de Colossenses, o capítulo 3, o capítulo 6 de Romanos, lendo o batismo de Jesus nos evangelhos, então corrigiram esse aspecto. Os primeiros batistas, organizados nessa igreja em 1612, na Inglaterra, eles tinham aquilo que consideramos uma confissão de fé geral, isto é, eles não criam na expiação limitada. Eles criam que Jesus Cristo morreu para salvar a todos, e não era possível dizer que Jesus morreu apenas para salvar aqueles que foram por ele predestinados antes da fundação do mundo. Esses primeiros batistas receberam várias influências. A influência do separatismo inglês. Os batistas chegaram à compreensão de que não era possível permanecer na igreja da Inglaterra, porque a igreja da Inglaterra havia deixado para trás o ideal da reforma de submeter-se apenas à autoridade das Escrituras. O rei ou a rainha era quem determinava os novos capítulos da vida da igreja. O clericalismo da igreja anglicana também assombrava os batistas, que entendiam que todos os crentes são sacerdotes por Cristo diante de Deus. Isto é, todos são ministros. Aqueles ministros que pregam a palavra, que lideram a igreja, têm um ministério diferente, é verdade. Mas diante de Deus, eles têm a mesma condição. São pecadores regenerados. Não por meio deles, mas por meio de Cristo, a quem estes pregam, é que os crentes chegam a Deus. Os batistas, então, tornaram-se separatistas. Desistiram de permanecer numa igreja estatal
clerical, sacramentalista, cheia de formalidades que não eram autorizadas pela palavra de Deus, e decidiram construir um novo modelo de igreja, agora retornando ao Novo Testamento. Os batistas foram influenciados pelo pietismo, esse entendimento de que a vida cristã se processa também no coração do crente, na particularidade da sua vida. O ideal de um relacionamento diário com Deus, de um testemunho diário da sua fé, de crescimento na palavra e na oração, isso não se perdeu. Os batistas receberam grande influência dos puritanos, homens e mulheres que entenderam ser o ideal de Deus para as nossas vidas, a nova vida, vida santa, uma vida que glorificasse a Deus em casa, no trabalho, no dia a dia. Os batistas receberam grande influência do movimento congregacional, o entendimento de que as igrejas locais são autônomas e soberanas. A congregação, que deve ser formada apenas por gente consciente da sua fé, batizada após pública profissão de fé, deve governar a igreja. O pastor é o moderador eleito pela igreja, mas as decisões da igreja são tomadas em assembleia, como vemos em diversos textos do Novo Testamento, alguns já mencionados, inclusive, em nossa primeira aula. Os batistas, como eu disse, foram influenciados pelo anticlericalismo, as pompas, as hierarquias, a manipulação do sagrado que se via entre os clérigos romanos e também entre os clérigos anglicanos, passou a ser rejeitado pelos batistas, que adotaram, assim como há no Novo Testamento, um culto simples. Leitura da palavra, oração, pregação da palavra, comunhão dos crentes. Vieram a implementar, além do cântico dos salmos, posteriormente, o cântico de hinos com base bíblica. Os batistas passaram a definir fortemente que a Bíblia e somente a Bíblia seria a sua base de fé e conduta. Por isso, os batistas não criaram catecismos longos, apenas declarações doutrinárias, declarações de fé concisas, objetivas, que pudessem servir para dizer ao mundo da nossa fé. Os batistas também, em meio à expansão na Inglaterra, a ida para os Estados Unidos, foram também influenciados e tornaram-se influenciadores do movimento de expansão missionária. Alguns dos missionários mais conhecidos na história dos evangélicos saíram do seio dos batistas. Eu quero citar aqui alguns desses nomes que precisam ser sempre relembrados, são figuras valiosíssimas na história das missões modernas. O William Carey, que viveu entre 1761 e 1834 e que criou uma sociedade missionária batista. Ele, assim como John Thomas, foi evangelizar a Índia no século XVIII. Adoniram e Ann Judson, esse casal que foi para a Índia também. Samuel e Harriet New. Nós podemos falar de outros nomes e em breve mencionaremos aqueles que vieram também para a nossa pátria, o Brasil, com essa convicção de que deveriam pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes, é preciso dizer que na Inglaterra do século XVII, em 1647, já existiam 40 igrejas batistas. Nós, meus irmãos, podemos falar de um crescimento contínuo da obra do Senhor. Os batistas, que não faziam questão de ser chamados de batistas, tornaram-se cada vez mais populares. Inclusive, quando surgiu a primeira igreja batista nos Estados Unidos, com aquele grupo que deixou a Inglaterra e foi para os Estados Unidos, sob a liderança de Roger Williams. Ele viveu entre 1603 e 1684. Houve uma grande expansão dos batistas nos Estados Unidos, o que inclusive gerou o início da obra batista em vários países. Nós precisamos então lembrar, meus irmãos, que estamos falando de uma fé que não se tornou um grupo diminuto de ingleses,
mas uma fé que tornou-se a maior expressão dentre os evangélicos no mundo. Não dizemos isso por orgulho, mas por fidelidade à história do povo evangélico em toda a terra. Nós, ao falarmos da presença batista nos Estados Unidos, é claro que precisamos lembrar que os batistas influenciaram a formação daquela nação, inclusive a formação das leis daquela nação. Os batistas sempre lutaram pela liberdade de consciência, pela liberdade religiosa. Vários documentos batistas apresentam a nossa convicção de que o outro deve ter direito a crer naquilo que ele quiser crer. Ainda que aquilo em que ele crê seja contrário ao que nós batistas cremos. É isso que muitas pessoas não compreendem acerca dos batistas. É possível que uma igreja batista deixe uma denominação, uma convenção, porque aquela igreja local, ela coopera com uma convenção, mas ela é livre para crer, ela é livre para pregar. É claro que nós sabemos que ao longo da história abusos foram cometidos contra igrejas batistas, mas os batistas se esforçam por não cometerem esse tipo de abuso. É por isso também que existem diversas convenções batistas no mundo, porque nós valorizamos ao máximo a liberdade de consciência. Bem, os Estados Unidos se fortaleciam como uma nação jovem, próspera, e os batistas também se fortaleceram. Em 1845, surgiu a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é hoje a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, onde os batistas são maioria, e que é uma das grandes agremiações de evangélicos no mundo, é a maior convenção batista do mundo também. Foi dessa convenção que chegaram os primeiros missionários batistas aqui no Brasil. É importante saber que o Brasil, no século XIX, ainda não tinha liberdade religiosa. Nós ainda éramos um país que, mesmo depois de ter se separado de Portugal, éramos um império que mantinha a exclusividade católica, a religião católica como oficial. A tolerância começa a partir de 1808, com a vinda de ingleses que aqui vieram trabalhar, por exemplo, na ferrovia, no estabelecimento da malha ferroviária brasileira. Então começou a haver tolerância para que eles se declarassem evangélicos, mas eles não poderiam propagar a sua fé publicamente, por exemplo, distribuir literatura ou construir espaços de culto com jeito de igreja. Razão pela qual, na tradição evangélica brasileira, inclusive, muitos templos sequer colocaram a cruz, que sempre foi um símbolo usado pelos evangélicos no mundo inteiro, porque aqui no Brasil era-nos proibido essa publicidade da nossa fé. Depois, essa abertura vai permitindo que novos passos sejam dados na chegada de evangélicos, e os principais grupos que chegam ao Brasil são metodistas, congregacionais, inclusive tendo um pastor que foi médico do imperador Dom Pedro, ele e a sua esposa Sarah Kelly, uma grande inologista, trabalharam no Rio de Janeiro, trabalharam na Serra do Rio de Janeiro. Ele era o pastor Robert Herd Kelly. Chegaram aqui também, além de presbiterianos, metodistas, congregacionais, batistas, episcopais, grupos evangélicos diferentes chegaram. Entre nós, os batistas, o primeiro missionário de que se tem notícia chega aqui entre 1859 e 1860. Nós temos, inclusive, registros de que ele teria chegado aqui no ano de 1860, no dia 21 de maio, no Porto do Rio de Janeiro. Bem, no Brasil, nós tínhamos já batistas que se estabeleceram no estado de São Paulo e enviaram para a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos o pedido para que enviassem missionários, inclusive mostrando que já haviam aqui outros missionários evangélicos. O primeiro missionário que chega aqui, Thomas Jefferson Bauer, chega com a sua família, depois de já terem tido uma experiência missionária na África, entre os africanos que falavam iorubá. Ele chegou ao Porto do Rio de Janeiro para evangelizar inicialmente brasileiros negros.
pessoas que tinham origem africana. Infelizmente, a oposição religiosa ao seu trabalho e a sua frágil saúde fizeram com que ele permanecesse aqui apenas 8 meses e 19 dias. Foi preso, adoeceu. E essa primeira experiência traumática fez então com que os batistas do sul dos Estados Unidos desanimassem quanto à manutenção do trabalho evangélico, temiam pela vida dos seus missionários. O general Hawthorne e outros crentes que por aqui passaram insistiram nisso, até que em 1871, já tendo aqui um pastor, o pastor Robert Ratcliffe, e com apoio de vários crentes norte-americanos, foi organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. A data é 10 de setembro de 1871, com aproximadamente 30 imigrantes norte-americanos que apresentaram as cartas demissórias de suas igrejas de origem e passaram a se reunir como crentes em Jesus. Surgiu essa primeira igreja que enviou para os Estados Unidos o pedido a fim de que os irmãos norte-americanos enviassem missionários para auxiliarem essa primeira igreja batista no Brasil no trabalho de fortalecimento dos crentes e de evangelização dos brasileiros. Há uma discussão se essa teria sido de fato a primeira igreja batista brasileira ou a primeira igreja batista norte-americana no Brasil. Bem, eu entendo que essa é a primeira igreja batista brasileira, mesmo tendo, em sua maioria, crentes norte-americanos. Essa igreja trabalhou pela evangelização de brasileiros e essa igreja batizou, por exemplo, o primeiro pastor batista brasileiro, um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Essa primeira igreja formou a segunda igreja em 1879, num lugar chamado Estação. Surgiu a Igreja Batista da Estação, que é hoje a cidade de Americana, também no estado de São Paulo. Essas duas igrejas são as primeiras igrejas batistas no Brasil. Então, recebendo 2 casais de missionários vindos dos Estados Unidos, esses irmãos então trabalharam pela fundação da terceira igreja batista no Brasil. Essa terceira igreja batista em solo brasileiro foi organizada em Salvador, na Bahia, em 15 de outubro de 1882. Como é importante trabalharmos esses dados para não nos esquecermos das raízes da nossa fé. Como é importante lembrar que aqui no Brasil estavam trabalhando conosco alguns missionários que vieram dos Estados Unidos e que receberam todo o apoio dos crentes batistas que aqui no Brasil já estavam. Nós não devemos nos esquecer do pastor William Buckbaby e a sua esposa, do pastor Zacarias Clay Taylor e sua esposa. Eles fundaram em Salvador, na Bahia, a terceira igreja batista em solo brasileiro. Essa igreja inicialmente foi organizada como primeira igreja batista da Bahia, com 5 membros, os 2 casais de missionários e o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, um alagoano, que dali saiu para fundar também a primeira igreja evangélica batista em Maceió, uma forte igreja nos dias de hoje, que foi iniciada pelo trabalho insistente, pelo trabalho de fé desse irmão que veio a batizar os seus pais que outrora haviam rejeitado o filho, que deixou a igreja de Roma para tornar-se um crente no Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje temos na cidade de Santa Bárbara, em São Paulo, um cemitério com a capela que aqueles crentes utilizaram e também outros crentes evangélicos. Eu estive na cidade de Santa Bárbara do Oeste quando os batistas completaram 140 anos de história no Brasil. Ali celebramos então esse tempo no ano de 2011. Eu pude participar também em 2003 de uma assembleia da Convenção Batista Brasileira que criou uma comissão
para definir a questão do marco inicial batista. Eu estou convicto de que o início do trabalho batista no Brasil é marcado pela organização da Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, no dia 10 de setembro de 1871. Portanto, a essa altura, nós estamos caminhando já para comemorarmos 150 anos de história das igrejas batistas no Brasil. É assim que deve ser dito. As igrejas batistas. É um grande erro falar da Igreja Batista no Brasil. Não existe a Igreja Batista no Brasil. Essa designação é para igrejas que não são congregacionais, para igrejas hierárquicas. Nós cremos que cada igreja batista local é importante e elas reúnem-se para a cooperação do trabalho. Bem, avançando, os batistas brasileiros passaram nos primeiros anos do seu trabalho por momentos muito difíceis. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro foi fundada no dia 24 de agosto de 1884. E aquelas primeiras igrejas, Niterói, Maceió, Salvador, as igrejas em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste e Americana, enfrentaram grandes dificuldades, grandes perseguições, em especial por conta da insistência do catolicismo de querer ser a exclusiva religião do povo brasileiro. Mas a obra prosperou. Em 1891, com 16 hinos, foi criado o Cantor Cristão pelo missionário Salomão Luiz Ginsburg. Em 1901, foi fundado o Jornal Batista, que ainda hoje continua circulando semanalmente. Seminários foram organizados. E em 1907, quando os batistas já tinham mais de 80 igrejas no Brasil, foi organizada a Convenção Batista Brasileira em Salvador. Ali foram criadas as primeiras juntas de missões, a Junta de Missões Mundiais, então chamada de Junta de Missões Estrangeiras, e a Junta de Missões Nacionais, e enviaram os seus primeiros missionários, inclusive para fora do Brasil, João Jorge de Oliveira, para Portugal. O primeiro missionário ao interior do país foi enviado para o Acre, Crispiano Dário da Silva. Então, meus irmãos, a obra passou a se fortalecer com a criação da Casa Publicadora Batista, da imprensa bíblica brasileira, que veio a pela primeira vez imprimir a Bíblia no Brasil. A obra se expandiu. Chegamos onde chegamos. Nós somos hoje aproximadamente 2 milhões de membros de igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira. E temos alguns outros grupos batistas reunidos em outras convenções aqui no Brasil. Nós somos um povo numeroso. Nós temos uma declaração doutrinária bíblica. Nós temos um compromisso com a obra missionária dentro e fora do Brasil. Precisamos valorizar dia após dia a nossa fé, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos proclamado ao mundo. Eu quero convidar você a pensar um pouco mais naquilo que nós temos proclamado em todo o mundo. Somos um grupo expressivo em toda a terra. No Brasil, desde 10 de setembro de 1871, organizados em uma igreja local que multiplicou-se. Em Minas Gerais, há mais de um século. Aqui em nossa região, centro-oeste mineira, a primeira igreja batista em Divinópolis já comemorou seu centenário no ano de 2019. Nós temos, então, uma obra consolidada, mas que precisa ser cuidada. Precisamos cuidar do nosso testemunho. Precisamos continuar sendo um povo que ama e investe em missões. Precisamos continuar defendendo os nossos distintivos. Precisamos ser, antes de tudo, crentes da palavra. Você quer saber o que é um batista? Nesses tempos tão difíceis, em que muitos, inclusive, utilizam-se do nome batista sem que sejam batistas, você quer saber mesmo o que é ser um batista? Então eu te convido primeiro a lembrar do grande princípio da nossa fé, a suprema autoridade das Escrituras. Os batistas creem que a Bíblia Sagrada, o Novo
e o Antigo Testamentos, conforme revelados pelo Senhor, é a nossa autoridade suprema em matéria de fé e conduta. Ser batista é crer que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para que compreendamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Ah, meus irmãos, os batistas também creem firmemente que uma igreja verdadeiramente fiel ao Novo Testamento, o Novo Testamento que nos apresenta a fundação da Igreja de Jesus Cristo, é uma comunidade local, igreja local, democrática, governo democrático. Não deve haver entre nós personalismo. Não deve existir um pastor que é dono da igreja. Isso não é aceitável entre nós. A igreja local é autônoma. Ela toma as suas decisões lendo a palavra. E, claro, temos uma declaração doutrinária que nos traz o resumo fiel da palavra. Olhando para o seu estatuto, claro, considerando as decisões da igreja, quando organizada, que estão expressas em seu estatuto ou nas reformas sequentes a esse estatuto inicial. A igreja é uma comunidade local, democrática, autônoma, ela elege os seus líderes, ela elege o seu pastor, ela decide quais membros deve aceitar em sua comunhão ou quais deve desligar. Você já pensou na maravilha de você poder escolher o seu pastor? Em muitas denominações, isso não é possível. Uma hierarquia determina quem deve ser o pastor da igreja local. Você já imaginou que dificuldade para os nossos pastores não terem a liberdade de entender da parte de Deus quanto tempo devem permanecer num lugar e em qual lugar devem servir ao Senhor, mas receberem uma comunicação de alguma sede denominacional determinando a sua mudança para outro lugar? Nós, os batistas, cremos que os crentes em Jesus, como uma comunidade local, democrática e autônoma, regenerados em Cristo, tomam suas decisões. Nós cremos na separação entre igreja e Estado. Nós não cremos que o Estado deva financiar nossas igrejas, porque senão o Estado seria obrigado a financiar aquilo que é estranho à nossa fé. Nós não concordamos que haja financiamento público para as nossas construções. Não concordamos que existam feriados para os batistas. Cremos numa nação livre, em que todos tenham liberdade religiosa, em que ninguém seja favorecido. Cada grupo, conforme a sua fé, financia o crescimento da sua própria obra. Nós cremos na absoluta separação entre igreja e Estado. Não cremos que num púlpito batista possa haver propaganda de um político, de um candidato a cargo público ou de um partido político. Não cremos que membros das nossas igrejas devam ter a consciência agredida pela opinião pessoal de um líder. Nós cremos, como batistas, na competência do indivíduo. Todo homem, toda mulher pode ler, examinar e, sob a iluminação do Espírito Santo, compreender a palavra de Deus, ter com Deus um relacionamento pessoal, proclamar a sua fé, vivenciar ao máximo o relacionamento com Deus. O Espírito Santo em nós nos permite vivenciarmos ao máximo a vida cristã. Nós cremos na absoluta liberdade de consciência e cremos que as igrejas que são fiéis à palavra de Deus são autênticas e são apostólicas. Essa é a nossa crença. Assim nós crescemos, assim nos expandimos, assim somos hoje. Eu convido você a refletir cada vez mais sobre a fé bíblica dos batistas. Eu convido você a pensar em nossa história de lutas, de perseguições, mas de grandes vitórias. Eu convido você a olhar para o nosso mundo e perceber a qualidade daquilo que pregamos e de quem nós somos. Os batistas não podem ser acusados de atentarem contra a liberdade religiosa em lugar algum. Os batistas não podem ser acusados de serem um povo que manipula pessoas. Os batistas não podem ser acusados de escândalos financeiros. Nós prestamos contas de tudo. Nós nos governamos por meio do voto. Os batistas são um povo decente, um povo digno. Eu quero convidar você a lembrar do que diz a palavra de Deus
na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 até o verso 10. Segundo aos Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. O tesouro é o Espírito que Deus coloca em nós no ato da nossa conversão ao Evangelho. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero sugerir a você algumas leituras para que você continue aprofundando o seu conhecimento da história e da identidade batista. Esse é um tema importante para os nossos dias, necessário para as nossas igrejas e valioso para a grande mídia, para a nossa sociedade que por vezes não sabe o que é ser um evangélico. Compara os batistas a outros grupos com os quais os batistas não têm a mínima afinidade. Eu quero começar recomendando a você o livro de Carter Lindbergh, As Reformas na Europa. Esse livro nos apresenta de modo muito interessante a multiplicidade de movimentos que rompem com o catolicismo na Europa em diferentes lugares. Dá para entender por que não existe a igreja evangélica. Porque é impossível que tenhamos no Brasil alguém que diga: estou falando em nome dos evangélicos. Em minha cidade não é possível dizer que alguém fala em nome dos evangélicos. Os evangélicos, diferentemente do catolicismo, primam por essa liberdade. Existem diversas denominações evangélicas e o que explica isso é o contexto de surgimento dessas denominações em diferentes países, sob diferentes lideranças, em datas diferentes na Europa. Quero também trazer para você a sugestão do pastor Zaqueu Moreira de Oliveira, um pastor batista. Ele escreve o livro Liberdade e Exclusivismo, ensaios sobre os batistas ingleses. Esse livro aqui nos apresenta muito do que pensavam, a partir dos próprios escritos dos batistas em seu surgimento na Inglaterra. Eu quero apresentar para você o livro escrito por um outro pastor batista brasileiro, formado em História, o professor e pastor Marcelo Santos, O Marco Inicial Batista. Esse livro trabalha essa questão. Os batistas têm o seu marco em Santa Bárbara do Oeste em 1871 ou em Salvador em 1882. Bem, nós temos aqui também um livro pouco divulgado, mas excelente, publicado por Edições Vida Nova, livro de autoria de Bete Antunes de Oliveira, Centelha em Restolho Seco. Acho excelente esse livro. Ele mostra as origens do trabalho batista e mostra-nos com farta documentação que os batistas de fato têm sua origem no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste. Quero também apresentar um clássico da história dos batistas no Brasil. Os clássicos precisam ser conhecidos, lidos, discutidos. História dos batistas no Brasil. Essa edição reúne, inclusive, duas outras edições do pastor José dos Reis Pereira, com a contribuição de Clóvis Pereira e Otton Ávila Amaral. Publicado pela Juerp, é um livro dos batistas brasileiros. Eu sugiro também que você conheça esse livro. Outro livro do pastor Zaqueu Moreira de Oliveira, historiador, Perseguidos, mas não desamparados. Esse livro nos mostra capítulos de 90 anos de perseguição aos batistas no Brasil, enquanto ele se expandiu em toda a pátria. Graças a Deus, os batistas numerosamente estão em todos os estados do Brasil. Poucas são as cidades que ainda não contemplam a presença de uma igreja batista. Além das igrejas, temos colégios, orfanatos, hospitais, muitas instituições abençoando o povo do Brasil. Um livro que fala muito mais da do nosso pensamento, das nossas ideias, escrito pelo pastor e professor Israel Belo de Azevedo, pastor batista. Esse livro trata da formação do pensamento batista brasileiro. E se você deseja
estudar de modo resumido a história e a identidade dos batistas, eu escrevi esse material, Memória e Identidade Batista. Você pode me enviar um e-mail e eu vou enviar para você gratuitamente esse material, Memória e Identidade Batista, com 4 lições. Deus, pois, vos abençoe e Ele nos ajude a continuar avançando no ideal de servirmos no reino com alegria para a glória de Deus e para a salvação de muitas vidas.